Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É um grande prazer mais uma vez estarmos juntos. Vocês aí de casa, nós aqui desse estúdio maravilhoso da Rádio Metropolitana, trocando experiências, vibrações, energias, sentimentos, não é verdade? Sempre pautados dentro de uma seriedade,
de um amor fraterno, de um respeito, né? E que através de todas essas iniciativas, todos nós juntos possamos dar prosseguimento na longa estrada que certamente nos levará aos pés do Divino Mestre. E olha, e por falar em sacralidade, né? Eu estou aqui do lado de anjos encarnados que representam a nossa querida família Tel, inicialmente chamando a nossa grande líder espiritual, nossa mãe na Umbanda, e minha esposa querida também. Boa noite, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter uma noite bem abençoada, com muito aprendizado. Eu não tenho a menor dúvida de que teremos, principalmente, uma noite de fartura espiritual, e ela é a responsável por isso. Boa noite, Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muito estudo, muito aprendizado e amor. E o nosso banquete espiritual está garantido hoje? Com certeza, todos os dias é dia de banquete. Com certeza. E também, para a nossa alegria, ela que está de volta, né? Os programas do mês passado ela não pôde estar presente, então o pessoal estava aqui na frente da rádio, com faixas, cartazes, e pedindo, volta, e ela voltou. Aqui está a nossa querida irmã Érica Santos. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Voltei para ficar. Fui ali, mas volto já. Boa noite a todos os ouvintes. Tenhamos uma noite de muita luz. Se Deus quiser. Dona Flávia, me conta aí, quer dizer que essa semana teve gente fazendo aniversário? Meu irmão Cláudio tem um parabéns aí bacana para Dona Flávia poder dizer quem é? Isso, Luiz. Aniversariou no último dia 3 o nosso querido Jefferson Durães. Parabéns, meu querido, muitos anos de vida, muita paz, muita luz para os seus caminhos. Durães, meu querido irmão, pelo nome você já diz, você é duro por fora, mas por dentro você é uma pessoa maravilhosa. Responsável lá por tudo que foi feito em termos de obras, nosso Ogã, gente da melhor qualidade. Fica com Deus, que Oxalá te abençoe. E agora nós vamos rapidamente à manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Vamos lá? Obsessor da lição de moral em dirigente espiritual. Já já, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, queridos irmãos, no quadro Transformando, um caso de realmente nos deixar assim boquiabertos. Num centro espírita muito frequentado, o senhor Raimundo iniciava os trabalhos de desobsessão. Como bom doutrinador há mais de 30 anos, fez uma prece de abertura e pediu a Jesus que ajudasse a libertar todos os irmãos que viessem à sala de desobsessão, ou seja, do sofrimento que eles atravessavam, né? Porém, ele viu um médium incorporar um espírito que dizia estar no umbral, sofrendo muito por conta da raiva e da mágoa que sentia de um desafeto. Feitos, então, os procedimentos iniciais da desobsessão, o senhor Raimundo virou-se para o espírito e disse que ele deveria perdoar o seu desafeto,
pois a lei do amor é a nossa salvação. Mas, para sua surpresa, o Espírito incorporado, com um olhar penetrante, disse: e por que devo confiar em você? Então o seu Raimundo virou para ele e disse assim: ora, meu irmãozinho, estamos aqui num centro espírita onde os ensinamentos de Jesus são praticados. Nós aqui ajudamos todos os espíritos sofredores e necessitados. E aí foi que o espírito voltou-se contra ele e disse: e você também ajuda a si mesmo ou só pensa em ajudar os outros? Seu Raimundo, gente, ficou com os olhos grandes, arregalados, e disse assim: irmão, nós não estamos aqui para falar de mim. Se você está no umbral, você precisa de ajuda. Você não quer sair do umbral? Aí o espírito vira-se para ele e diz assim: sim, eu quero. Mas eu só fico me perguntando como existem tantas pessoas vivendo no nível ou no estado umbralino e não percebem, mesmo estando encarnados. Afinal, como o senhor mesmo ensina nas suas palestras aqui no centro, o umbral é um estado de consciência e não um lugar ou um espaço físico. Alguns espíritos, o espírito trevoso continuou falando, alguns espíritos vivem no umbral porque não conseguem se desprender da raiva e mágoa que sentem de um desafeto. Mas você, Raimundo, será que você perdoa todas as pessoas? Será que você também não sente raiva e mágoa de alguém? Olha só o que ele disse para o senhor Raimundo agora, hein, gente? Que moral você tem para me dizer o que eu devo ou não devo fazer? Bem, meus irmãos, aí nós vamos dar uma paradinha, porque eu quero exatamente trazer esse assunto para debate hoje aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, no quadro Transformando. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, por acaso, quando houve a oportunidade de nós, vamos dizer assim, quando o Templo Estrela do Oriente estava sendo formatado, principalmente a sua grade doutrinária, né? Uma das recomendações da nossa mãe Jurema é de que lá na casa dela, lá no Templo Estrela do Oriente, o mandamento maior seria espírito, doutrina, espírito e médium, doutrina, médium. Ou seja, encarnado, doutrina, encarnado e desencarnado, doutrina, desencarnado. Por quê? Pelas explicações da nossa mãe Jurema, o que me fica assim muito latente, que aliás esse caso não é o primeiro, esse caso nós estamos contando hoje aqui no quadro Transformando, não é o primeiro caso de que eu escuto falar do espírito vir num processo de desobsessão, né? Pelos quais, aliás, vamos até fazer logo um parênteses aqui, nós temos aqui todo o respeito pelas casas que trabalham desta forma, só que nós estamos falando de formas. Então, formas, cada casa tem uma forma de fazer. E nós aqui estamos debatendo, né, esse tipo de procedimento para que nós possamos entender até que ponto isso é eficaz num processo, vamos dizer assim, de tratamento, né? Então, o que ficou assim muito firme na minha cabeça é de que, enquanto estamos encarnados, nós não temos realmente a menor condição de doutrinar um espírito desencarnado. Porque a gente já partindo da premissa de que o fato de estarmos na carne é porque temos dívidas morais seculares, tá certo? Tivemos várias vidas, temos históricos de vidas diferentes, entendimentos diferentes, e o que é pior, se estamos encarnados é porque continuamos a errar. Então, como é que você vê esse episódio nesse centro espírita, minha querida dirigente espiritual Flávia Barros? Luiz, temos que entender que o fato de estarmos de frente para um trabalho dentro de uma casa não quer dizer que somos pessoas perfeitas.
somos imperfeitos. Então, como podemos cobrar determinados... É claro que temos que orientar, temos que buscar conhecimento, temos que buscar entendimento, temos que tentar nos modificar diariamente, temos que levar a palavra às pessoas para que elas possam fazer uma reflexão e tentar também modificar seu pensamento, seus sentimentos e tal. Mas como podemos exigir que uma pessoa se modifique, ou como podemos apontar, muitas vezes, o procedimento, o sentimento de uma outra pessoa, se nós também somos imperfeitos? Esse é o caso, né? Somos imperfeitos, então é muito complicado a gente fazer um julgamento e exigir determinadas coisas. Claro que temos que orientar, é o nosso papel, mas também temos que entender que nós também temos que nos modificarmos. A grande realidade, viu, Érica, que gostaria da sua opinião sobre isso, dentro do nosso segmento, é claro que a gente não pode generalizar, mas a grande realidade é que, via de regra, os dirigentes, eles se colocam verdadeiramente num pedestal. Isso é o que a gente observa dentro do nosso segmento, né? Só que tem uma coisa, muito longe de merecermos estar num pedestal, nós precisamos entender que nós somos, vamos dizer assim, pessoas que nós erramos constantemente. A única diferença nossa para a nossa corrente mediúnica é que nós temos um pouquinho mais de responsabilidade, e responsabilidade essa que, se não for exercida da forma como a espiritualidade determina, eu acho que a pancada é muito mais violenta em cima da gente. Como é que você vê isso? Eu estou aqui pensando, estou ouvindo vocês falando e estou aqui refletindo sobre algumas coisas, né? Eu acho que, na realidade, o que falta para todos nós, e acho que para os dirigentes que às vezes ficam envolvidos com tantas coisas, é conhecimento. Primeiro, o autoconhecimento, porque às vezes a gente acha que se conhece e não se conhece. A gente tem algumas atitudes, às vezes, quantas vezes a gente se pega assim, poxa, eu não esperava que eu ia ter essa reação, eu não esperava que eu ia agir assim. E a gente acha que pensa de um jeito e pensa de outro. A gente tenta não julgar as pessoas, a gente tenta não apontar, mas no fim das contas a gente acaba apontando e a gente acaba julgando. E acho que com os dirigentes é pior, porque ele tem uma responsabilidade de um corpo mediúnico, que na maioria das vezes não dá nem para ele conhecer direito as pessoas, porque às vezes o corpo é muito grande, o tempo é pequeno, né? Então, assim, eu acho que é uma tarefa muito difícil. E o orgulho está dentro da gente, a gente vem com isso. É muito difícil a gente se desvencilhar do orgulho, até porque o orgulho vem de várias maneiras, né? O orgulho tem várias facetas. Então, eu acho que é muito complicado. Eu acho que a pessoa tem que realmente analisar, refletir as coisas que faz, refletir as coisas que fala, porque, às vezes, a pessoa tem uma intenção em falar uma coisa e o outro também entende de uma outra maneira, né? E aí, quando se fala de doutrinação, isso é pior, porque, às vezes, a gente sabe a teoria, né? Os dirigentes, na maioria das vezes, têm aquela teoria, mas, às vezes, não consegue colocar aquilo na sua prática, e aí, quando fala... E aí, principalmente para um espírito que está no umbral, um espírito sofredor, outro dia eu li uma coisa interessante, que eles diziam assim, você acha que os seus guias são bons, você acha que os seus guias estão de luxo, os seus guias são inteligentes, são sábios, mas quem diz que aquele irmãozinho lá do umbral também não é? Não tem uma esperteza, não é ardiloso. Com certeza. E aí ele pega você para aquela sua fraqueza, porque ele também conhece você, ainda mais aquele espírito que vem te seguindo há muito tempo. Ele conhece as suas fraquezas e vai pegar você pelas suas fraquezas. Então, aquelas coisas que a gente esconde dentro da gente, muitas vezes aquele espírito trevoso sabe e vai falar. Com certeza. Né? E a Érica tocou num ponto assim, bem interessante, e eu gostaria de trazer isso para Luciene Oliveira, porque ela teve, naturalmente, vamos dizer assim, uma iniciação dentro do espiritismo, então, com certeza, ela também está abalizada para falar. Lu, nós hoje vivemos uma realidade de Umbanda onde, via de regra, nós, e a espiritualidade nos diz isso, né, de que, claro que a gente não pode botar tudo num saco e bater no liquidificador e achar que tudo se resolve da mesma maneira, né?
Mas nós sabemos que as questões que são milenares, elas não vão ser resolvidas apenas porque fulano deu um conselho para ciclano e de uma hora para outra, por causa de um conselho, esse ciclano estalou o dedo, ele vai se redimir de tudo aquilo que ele tinha lá para trás, né? Ainda mais num caso de uma relação de um encarnado para um desencarnado. Você que viveu isso, como é que funciona isso? Como é que a pessoa tem condição de chegar para um espírito desencarnado que está vivendo numa treva interior, em conflitos interiores milenares, de uma hora para outra, ele virar para o espírito e dizer assim, não, meu filho, você se solta do seu desafeto e tal, e ali o espírito trevoso começa a chorar e aí começa uma nova realidade. Será que é assim mesmo que funciona? Como é que é a coisa, Lu? Bom, nada como você sentir a vibração, né? Você falar é uma coisa, quando você sente é outra coisa totalmente diferente. Então, nos trabalhos que eu participei, sempre é colocado o nome de Jesus na frente, né? E não adianta só colocar o nome de Jesus, tem que ter amor no coração. Seja para você ajudar um encarnado ou até desencarnado, de várias maneiras você pode ajudar. Mas quando você emana amor, o amor ele transforma o ambiente, ele transforma qualquer coisa. É isso que Jesus nos ensinou. Então é nisso que nós temos que manter em qualquer tipo de relação, de encarnado para encarnado, principalmente que os maiores obsessores são os encarnados. Indiscutivelmente. Não são os desencarnados, não. As maiores obsessões são de encarnado para encarnado. E diariamente você vê isso. As pessoas se seguram em outras e vão ali e cutucam até te tirar do sério. Aí quando consegue, estou feliz, tirei do sério. Com né? certeza. Então eu acho que é vigilância nisso tudo, mas principalmente o amor. Com certeza. E você sabe que parece que a Luciene, ela ligou ali a bola de cristal dela, né? O jogo de búzios, né? Abriu ali carta, tarô, runas e tal, porque ela adivinhou exatamente a moral da história do quadro Transformando de hoje. Olha só o que o espírito, só para fechar, falou para o senhor Raimundo no final. Ele disse assim, o espírito já começou a tratar o senhor Raimundo de filho, olha aí, ó. Meu filho, você não pediu a Jesus em sua prece de abertura dos trabalhos que libertasse os espíritos desta sala de sofrimento? Então, meu filho, Jesus me pediu que viesse aqui e mostrasse tudo isso a você, para que você pudesse ver a si mesmo, saísse do umbral da sua mente e se libertasse de tudo aquilo que te causa sofrimento. Na verdade, eu sou um enviado de Jesus e a partir de agora você será um novo homem. E aí terminam aqui dizendo que o senhor Raimundo chorou copiosamente, agradeceu imensamente a Deus e a Jesus aquela lição sagrada daquele dia, né? Uma lição de autoconhecimento, né? E depois desse episódio, né, o senhor Raimundo acabou se tornando uma pessoa muito melhor. Eu acho que, inclusive, dona Flávia, é o que a Érica falou. Quem é que pode garantir que muitas vezes esse espírito que nós achamos que vive nas trevas, no umbral e tal, será que esse espírito lá dentro, ele já não tem algo que possa exatamente transformá-lo ou até falar para um encarnado, como a Luciene disse com muita propriedade, que são os piores, né, que estão encarcerados no invólucro carnal, a verdade é essa, né, que isso, segundo os estudos espirituais, né, de que o maior castigo para o espírito está exatamente dentro da carne, entendeu? Então, mostra que realmente, muitas vezes, nem tudo que reluz é ouro, não é isso? Com certeza, Luiz, com certeza. E que nós possamos ter ouvidos para ouvir, vindo de qualquer um, seja quem for, né? Seja dos encarnados, dos encarnados, que a gente possa ouvir e fazer uma avaliação e olhar para si, para que a gente não julgue as pessoas sem base. Sem dúvida. Sem conhecimento. Sem dúvida. Sem sentimento. Que é o que a Lu falou, muito bem falado. Se tem amor, tudo resolve, tudo cura,
não é verdade? É o melhor remédio. É o melhor remédio para qualquer mal. Maravilha. Então vamos usar esse remédio em casa, viu, gente? Ele não vende na farmácia, nem no supermercado, tá? Nem no posto de gasolina. Ele está adormecido dentro de nós e basta apenas e tão somente que nós olhemos para dentro, que nós o descobramos, para que a gente possa exatamente, a partir daí, espargir esse sentimento sublime. E nós estamos então terminando no dia de hoje o quadro Transformando. Nós vamos rapidamente para um spotzinho comercial e já estamos retornando com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosbá, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio a Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral. Com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades, o programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio a Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, hoje é dia 6 de dezembro e você já vai convidar o pessoal para essa grande gira de praia nossa? Com certeza, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para sua gira de praia, a última sessão do ano de 2014. Será dia 27 de dezembro, sábado, às 16 horas, nas areias da Praia da Barra da Tijuca, posto 8, próximo à Avenida Ayrton Senna, quando teremos homenagem ao Mulu, entrega dos pedidos a Iemanjá, gira com os Exus e Pombagiras. Vamos agradecer o ano de 2014 ao Astral Superior e pedir forças para o ano de 2015. Saravá Umbanda, né, Luiz? Saravá, nossa querida Umbanda. E por falar de Umbanda, minha querida irmã Luciene Oliveira tem uma dica de uma palestra. Fala, Lu. Excelente dica, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Candomblé, Umbanda e seus aspectos. Tópicos a serem abordados: as origens das tradições afro, as distinções dos cultos, a fundamentação do sacrifício animal. O palestrante é o Doté Alexander Dochossi, sacerdote do culto africano, terapeuta holístico e dirigente do templo do cigano Vladimir. Dia 7 de fevereiro, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site
www.temploestreladoriente.com. Beleza, que maravilha. Minha querida irmã Érica Santos, ela também, eu fico tão feliz quando eu dou esse tipo de dica e ela vai dar para vocês uma notícia maravilhosa de uma nova casa de Umbanda no Rio de Janeiro. Fala, Érica. Isso aí, Luiz. Para vocês que moram em Marechal Hermes ou adjacências, aí vai uma super dica. Conheçam a mais nova casa de Umbanda do Rio de Janeiro, Terreiro Sol do Oriente. Sessões públicas todos os sábados às 6 horas da tarde. Rua Engenheiro Emílio Bulgar, 594, Marechal Hermes, cuja direção espiritual está entregue aos queridos irmãos Vânia Lúcia e Francisco Murilo. Participe do Terreiro Sol do Oriente. Informações 3172-6633. 3172-6633. O tempo é algo que não volta atrás. Registre seu evento com qualidade e segurança com a AC Produções. Filmagens e fotografias para eventos empresariais, sociais e religiosos. E se você disser que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, ainda ganha um super desconto. A AC Produções fica na Avenida 13 de Maio, 33, sala 1103, no centro do Rio. Telefone 3786-1773. 3786-1773. A minha querida irmã Érica Santos, ela vai dar a notícia que todo mundo queria ouvir, que é a nova turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Fala aí, Érica. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos ouvem todos os sábados, não esqueça que vocês têm um compromisso marcado com a parte espiritual de vocês. E aí vai a dica. Quero vê-los na 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início 5 de fevereiro de 2015. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 5 de fevereiro, de 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 2597-1323. E se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323. 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Olha, a Luciene Oliveira, ela tem uma dica. Hoje é dia 6 de dezembro, para depois de amanhã. Anota aí na agenda de vocês. Olha o que ela vai falar, ó. Gira de Oxum, casamento na Umbanda, entre outras coisas. Fala aí, Lu. E muito mais. O Templo Estrela do Oriente convida para gira em homenagem ao Orixá Oxum, casamento na Umbanda, passes com caboclos. Tudo isso nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, às 20 horas, na sede do Templo Estrela do Oriente, lá na Rua Goiás, 548, Piedade, no Rio de Janeiro. Abertura dos portões às 18 horas. Que maravilha, hein? Que coisa maravilhosa vai ser na segunda-feira, hein, gente? Gira de Oxum, casamento na Umbanda e também passes com os caboclos, hein, dona Flávia? Diga pra mim. Ah, um dia de muita luz, com certeza, Luiz. Coração batendo forte? Bastante. E já que nós teremos esse dia maravilhoso depois de amanhã lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que fazermos uma singela homenagem à Senhora das Cachoeiras. Ora iê, Oxum!
Olha, vou falar uma coisa, hein? Já teve gente aqui que quase que trouxe um falangeiro da Oxum aqui dentro do estúdio, hein, gente? Não é brincadeira não, hein? Ô vibração maravilhosa essa da nossa querida Senhora das Cachoeiras, que ela possa, nesse momento, lavar todas as impurezas sua, meu irmão, sua, minha irmã, da sua casa, dos seus parentes, que Oxum realmente possa estar presente em nossas vidas. Nós vamos rapidamente, palmas para Oxum, que ela merece, né? Vamos rapidamente a um bloco comercial e já estamos retornando aqui com muita coisa. Olha só, Momento Mirua, Saravá Umbanda e muita coisa ainda no programa A Umbanda Sem Fronteiras. E toda a cidade brilha. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Filho de pescador, ou importante desembargador. Chegou! Se você é umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada à Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br.
Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Querido irmão bandista, querida irmã, se você gostaria de participar como membro tarefeiro do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, basta acessar www.mirua.com.br. Você pode se cadastrar como tarefeiro ou, se você é um dirigente espiritual, pode também se inscrever, ou melhor, inscrever a sua instituição como uma instituição parceira deste novo movimento. Mirua, rumo à regeneração. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida. Vem na banda. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E antes de começarmos o quadro Saravá Umbanda, eu gostaria de registrar que chegou aqui nas nossas mãos o Jornal Espírita Seara de Luz, né? Que é o jornalzinho, o informativo, né? Lá do Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, comemorando o seu cinquentenário, né? Então, é uma instituição religiosa que é uma grande referência dentro do nosso segmento, é dirigido pela nossa querida Mãe Ísia da Oxum, que esteve conosco, né, lá na festa na sessão festiva de 106 anos da Umbanda,
lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, nós nos encontramos lá, né? Ela, Rosemary Orofino, Orlando Orofino. Então nós queremos mandar um grande abraço, eu e Dona Flávia aqui estamos mandando um grande abraço para todos eles, aí de Paracambi, gente muito boa, um terreiro espetacular. Qualquer hora dessa nós vamos chegar por aí em Manhísia. Vai preparando o café que a gente está chegando, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E Dona Flávia, vamos então para as perguntas do quadro Saravá Umbanda do dia de hoje. Vamos sim, Luiz. A primeira pergunta vem da nossa irmã Maria Dalva. Ela fala assim: de que forma a Umbanda pode ajudar em casos de dependência química? Olá, Maria Dalva, o nosso Saravá fraterno. Maria Dalva, veja bem, o caso da dependência química a gente não pode generalizar, tá certo? Porque quando você fala de dependência química, você está falando daqueles que se utilizam, por exemplo, do alcoolismo, outros do tabagismo, outros de drogas como a maconha, a cocaína, agora o crack. E para cada, vamos dizer assim, para cada paciente, vamos assim dizer, existe uma conotação espiritual, né? Ou seja, existem laços energéticos, cordões energéticos ali, que muitas vezes os prendem a esse tipo de doença. Então a gente não pode, de forma nenhuma, generalizar. Agora, por outro lado, quem tem esse tipo de vamos dizer assim, de desafio, né, a ser superado, normalmente já encontra, ou não encontra junto ao poder público, né, as facilidades, o tratamento de que necessitaria para poder sair disso. É muito difícil, o poder público ele não está aparelhado literalmente para esse tipo de serviço, de tratamento, de assistência social, né? A gente não pode contar, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço. Pode ser até que exista, mas são coisas assim muito raras, muito difíceis. Então você tem que muitas vezes buscar auxílio em grupos, vamos dizer assim, organizações não governamentais, em grupos de ajuda e também em terreiros de Umbanda. Para você ter uma noção, hoje é dia 6, nós tivemos uma palestra lá no Templo Estrela do Oriente, com a nossa querida irmã Sandra Estrela, onde ela deu assim, uma pincelada sobre isso. Nós vamos até conversar com a nossa dirigente, tentar abrir um espaço lá dentro mesmo do Templo Estrela do Oriente, para a gente tentar desenvolver esse trabalho técnico lá, né? Inclusive com palestras elucidativas e tal, porque tem que ser dessa forma, entendeu, minha irmã? É claro que existem muitos casos onde vamos dizer assim, o doente, o paciente espiritual, ele vai para um terreiro de Umbanda e ele consegue se curar. Existem realmente os casos. Agora, existem determinadas situações onde, vamos dizer assim, o processo obsessivo ele é tão forte, tão intenso, que muitas vezes nem a parte espiritual, nem a ciência tem condições exatamente de dar jeito. Então, muitas vezes, esse irmão, ele tem que desencarnar e tem que vir numa outra vida exatamente para tentar se libertar disso, entendeu? Então, volto a dizer, não é um caso que a gente possa, um tema que a gente possa generalizar, tá? Cada caso é um caso, entendeu? Porque senão a gente fica, como é que se diz, falando sobre questões que muitas vezes podem não refletir a realidade. Tá certo? Mais uma perguntinha, mãe? Essa pergunta vem do irmão Mário Perrota e ele nos fala assim: já vi chamarem os Exus de compadres, de moço, mas anjos da guarda, o que eles fazem em nosso benefício? Meu irmão, como é o nome dele? Mário Perrota. Ô Mário, meu irmão, nosso Saravá fraterno. Eu posso te garantir assim, com pureza d'alma, rapaz, que eles são verdadeiramente os nossos anjos da guarda. É claro que tudo isso está atrelado ao valor que cada um dá ao tema em questão, né? Quando a gente desconhece o assunto,
pode ser que a gente não aplique o valor que ele merece. Mas quando a gente passa a estudar, né, por exemplo, a cosmogênese divina, a gente vai observar que aqueles que a gente chama de moço, de compadre, de guardião ou até de anjo da guarda, na verdade, eles são nossos trabalhadores eméritos desde o início dos tempos. Eles foram responsáveis, para você ter uma noção, os orixás foram responsáveis pela nossa parte intelectual e eles foram os responsáveis pela nossa parte técnica, ou seja, pela nossa realidade, da nossa realidade espiritual ligada aos nossos 6 sentidos. Quais são os nossos 6 sentidos, né? Os 5 que a gente já conhece, que é respiração, tato, olfato, paladar e audição, né? E o 6º sentido, que é aquilo que a gente entende como mediunidade, entendeu? Então, os Exus, eles tiveram esse papel fundamental. Exu é bara, Exu é corpo, né? Então, eles foram os responsáveis pela formação do nosso corpo, do corpo físico, né? Então, por isso é que eles estão tendo vamos dizer assim, uma vibração mais terra-terra, mais próxima a nós. Entre outras coisas. Eu vou te dar uma dica, se você tiver acesso à internet, você entra no YouTube, youtube.com, depois você digita ali palestras do Templo Estrela do Oriente, você vai ver uma palestra ali que nós fizemos falando sobre Exu. Então eu tenho certeza absoluta que você vai aprender bastante e quem sabe mudar um pouquinho a sua concepção, tá certo? Dona Flávia, mais uma perguntinha? Vamos lá, Luiz. É da Isolete Ribeiro. Ela nos fala assim: no meu tempo não precisávamos estudar para sermos médiuns. Por que agora precisa? Isolete, minha irmã, o nosso saravá fraterno. Na verdade, o que acontece? Esse seu tempo, né, que você está colocando, era um tempo, vamos assim dizer, diferente. Mas diferente em que sentido? A Umbanda, a gente costuma dizer o seguinte: a Umbanda, ela tem, na nossa visão, né, ela tem, vamos dizer assim, algumas fases distintas. Ela tem do surgimento, né, que foi quando surgiram todas as realidades, universos, galáxias, dimensões, desde a cosmogênese divina, até 1908, né, quando houve o advento do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Esse período a gente entende que a Umbanda ela era pura e simplesmente o quê? Uma manifestação vibracional presente nos ambientes da natureza. E ponto. Parava por aí, tá certo? De 1908 para cá, com o advento do Caboclo das 7 Encruzilhadas, ela, além de ser uma força presente nos habitats da natureza, ela passa a ser também a manifestação do espírito para a prática da caridade, tá certo? Que aí ela passa a começar ela passa a atuar nos terreiros diretamente. Só que essa fase de 1908 para cá, para que ela pudesse, vamos dizer assim, dizer aqui para o planeta Terra: olha, cheguei, está aqui minha carteira de identidade, houve a necessidade de nós passarmos por uma época chamada a época da fenomenologia. O que quer dizer isso? É a época onde os fenômenos aconteciam. Então, nós tínhamos, por exemplo, o próprio advento do Caboclo das 7 Encruzilhadas, foi um fenômeno, né? Um médium que nunca teve nenhum tipo de contato, ele... isso no dia 15, ele prometeu, no dia 16, na frente da casa dele já tinha lá uma fila quilométrica, pessoas que inclusive foram curadas naquela fila. Então, a partir dali começou. Tivemos também o advento do Caboclo Mirim. Se você conhecer a história da própria escola de Mirim, você já vai ver que aquilo ali, indiscutivelmente, foi um fenômeno. Poderíamos falar também de Dona Cacilda, mais para cá, né, na década de 70, né, seu 7 Rei da Lira. Esse não foi ninguém que me contou, meus olhos viram, eu era pequeno, lá na década de 70, 71, por aí, pessoas que subiam naquela mesa lá do seu 7 Rei da Lira e saíam dali curadas, tá certo?
entre outros fenômenos, vamos dizer assim, que não tiveram tanta notoriedade, mas que aconteciam. Aquele negócio do Exu andar em cima de brasa, aquela coisa toda. Mas isso foi a época que a Umbanda precisava dizer, olha, estou aqui, cheguei. Aí mudou a coisa começou a mudar. Quando é que começou a mudar? Mais ou menos lá pela década de 80, 90, por aí, houve exatamente uma evasão muito grande de umbandistas, né, do nosso segmento, mas muito grande. Muita gente saiu, muita gente que precisava sair, saiu. Aí o que acontece? A partir dali, aqueles que ficaram e aqueles que passaram a entrar, vamos dizer assim, o perfil dessas pessoas começou a mudar. Mudar por quê? Porque nós entramos numa fase chamada, a fase da maioridade espiritual, quando exatamente a espiritualidade faz a sua parte e nós precisamos fazer a nossa, que é estudando paralelamente, como é que se diz, nos reformando moralmente, para que aí sim nós consigamos alcançar a evolução. Eu prometo que no próximo programa a gente dá um pouquinho mais de detalhes, que eu estou com o meu horário estourado nesse momento. Tá certo? Encerramos aqui o quadro Saravá Umbanda e eu quero boa noite, então, da Dona Flávia, inicialmente. Boa noite, Dona Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, família Tel, todos os ouvintes. Que possamos ter uma semana abençoada, com Jesus em nossos corações, nos dando caminho, nos dando direção. Minha irmã Érica, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Que tenhamos uma semana iluminada e caminhando aí para o Natal. Se Deus quiser. Já já Papai Noel está aí. Minha querida irmã Luciene Oliveira, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, amada família Tel, amados ouvintes. Temos uma noite de muita paz. Que assim seja. Olha, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Suave e doce, divina e meiga, prece de paz, rainha do amor. Bondade transborda do teu seio, beleza escorre do teu leito. Do tempo vem tua origem, forte, simples, bela e repousante. És natureza fascinante. Prende o olhar de quem vê, toma o coração de quem sente. Não és gente, mas tem forma e uma força que me conduz. Trazes contigo a suavidade e a paz. Quem te vê descendo pelas rochas, movendo usinas com tuas águas frescas e cristalinas, percebe tua força e te adora. E quem te adora te saúda, rendendo-se aos teus encantos de amor, de beleza e de magia. Saravá, minha mãe, Senhora das cachoeiras, dos rios e lagos, Aieieu Oxum, tua proteção.